noite, pessoal! Meu nome é Fabiane. Essa é uma parceria do Instituto Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E nós estamos aqui hoje num momento novo, que é o Conecta DF. Essa nossa oficina, né, uma oficina de língua brasileira de sinais relacionada à surdez e à inclusão e a todas as questões que estão permeando a questão da surdez para a gente poder interagir e conhecer um pouquinho mais. Como eu falei, meu nome é Fabiane, eu vou seguir com vocês nesse módulo 1, eu sou a professora e nós temos a presença do nosso querido colega Daniel, que vai ser o nosso intérprete. Meu sinal é esse, né? Daniel, seu sinal? Sinal do Daniel. E a gente vai estar aqui fazendo esse trabalho junto com vocês durante essa semana e essas semanas que teremos outros módulos também. Bom, pessoal, para começar hoje, acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é me apresentar, né? Vocês têm que saber quem é que está aqui falando com vocês. Como eu já falei meu nome, Fabiane, meu sinal é esse. Eu trabalho com língua de sinais já há 18 anos, não só com língua de sinais, como com inclusão e acessibilidade. Hoje eu sou professora da Universidade de Brasília e estamos aqui nesse projeto lindo, gente, que eu espero muito que vocês aproveitem esses momentos todos. Minha formação é em Letras Libras, ou seja, eu sou formada em letras com habilitação em língua brasileira de sinais, além de formação em fonoaudiologia e com mestrado e doutorado na área de língua de sinais, linguística da língua de sinais. Então, a intenção é trazer para vocês um conhecimento novo. Eu quero que vocês possam aprender tanto ou mais do que eu tenho aprendido essa vida toda e que vocês sejam picados pelo bichinho aí da língua de sinais. Vamos tentar gostar um pouquinho dessa coisa, porque é curioso. E eu, assim como muitos aqui, com certeza, eu vim do nada. Eu não tenho amigos, não tinha, né? Hoje eu tenho muitos, mas não tinha amigos surdos, não tinha parentes surdos. Está ouvindo bem? Pessoal, antes de continuar, todo mundo está ouvindo bem? Sim? Ótimo. O som está ótimo para todo mundo, tranquilo, sem nenhum problema. E antes de continuar também, lembrando que o pessoal tinha falado comigo e eu esqueci. Pessoal, para a gente facilitar e melhorar o nosso trabalho aqui, eu vou pedir algumas coisas. Primeiro, que durante a apresentação todo mundo mantenha o microfone no mudo, tá? Para evitar que tenha interferência, que o som atrapalhe, mas não se preocupem que não vai ser o tempo todo. Eu quero que todo mundo interaja muito comigo, tá? E para que essa interação seja organizada, eu vou pedir para que todo mundo use uma ferramenta que o Zoom tem, que é o levantar a mão. Então tem uma opção aí para você levantar a mãozinha, que você clica na mãozinha, ela aparece aqui, e quando alguém quiser interagir, quiser falar, a gente vai trazendo um a um e a gente vai fazendo essa conversa. Porque a intenção é exatamente essa, que a gente faça uma conversa, tá? Não estou aqui para só despejar conteúdo em vocês e vocês aí só ouvindo e vendo o que está acontecendo, não. Acho que a melhor forma da gente aprender é quando a gente interage, né? E essa interação vai ser fundamental, ok? Bom, já que todo mundo está ouvindo, temos essas nossas duas regrinhas, vamos continuar. Como eu estava falando para vocês, eu comecei a aprender língua de sinais por curiosidade e essa curiosidade me trouxe uma mudança de vida e hoje eu me dedico integralmente ao estudo, à pesquisa da língua de sinais já há 18 anos, como eu falei para vocês no início, tá? A minha intenção, nosso módulo aqui, nossa oficina, ela é voltada para quebrar paradigmas, para trazer conhecimento e trazer conhecimentos em língua de sinais, tá? Eu vi que muitas pessoas estão testando a ferramenta da mãozinha e tal, mas se alguém quiser falar em algum momento, basta levantar a mãozinha e deixar ela levantada que a gente vai interagindo. Eu vou perguntando aqui se vocês querem falar ou não, certo? Kilze, você quer falar? Ou você está só testando a mãozinha? Quer falar? Então vamos lá.
Pode abrir seu microfone e começar. Não? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vi que tem muita gente levantando a mão, mas vamos fazer assim, vamos começar a nossa conversa mais direcionada e depois a gente abre a palavra para várias pessoas. Até porque eu vou precisar da interação de vocês, tá? Bom, inicialmente nós temos a nossa oficina, né, que é a oficina Tópicos em Libras, Surdez e Inclusão. É um conteúdo muito importante para diversas questões, para diversos aspectos, e esse conhecimento é fundamental para a nossa vida. Antigamente a gente pensava, eu venho de uma formação que realmente não sou tão novinha, né, quanto as pessoas acham. Então, assim, a gente vem de um mundo que as pessoas pensavam o seguinte: se alguém tem uma deficiência, ele é minoria, ele que se vire. Mas isso não pode ser dessa forma. A gente tem que trazer conhecimento, a gente tem que trazer e a gente tem que incluir essas pessoas. No âmbito da surdez, a melhor forma de trazer essa inclusão é realmente entrar em contato com a língua de sinais e com a comunidade surda, entender o que é esse mundo relacionado à surdez e à língua de sinais. Inicialmente, eu trouxe duas frases que vão trazer umas reflexões para vocês. A primeira é a seguinte, de Georgiana Alves. Ela fala que a falta de comunicação nos dá o direito de pensar o que bem entendemos. E isso é muito sério, porque se a gente for parar para pensar, se não fossem nossos pais, nossos familiares, nossos professores, as pessoas com quem a gente convive, se não fossem essas pessoas para nos trazerem informação, como é que a gente ia aprender? Como é que a gente ia viver em sociedade? Impossível viver em sociedade, impossível ter ou receber qualquer tipo de instrução sem o uso da comunicação. E Mandela, que famoso, conhecido e muito sábio, ele dizia que se você falar com um homem numa língua que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Mas se você falar com ele na sua própria língua, você atinge o seu coração. E é nessa frase do Mandela que eu me pego muito. Porque a gente tem que pensar o seguinte: se eu entro em contato com uma pessoa surda, em qualquer área de formação, em qualquer área de atuação, se eu chego para ela e falo assim, essa é uma pessoa que entende o português, ela consegue ler ali o português, eu consigo escrever alguma coisa, ela vai entender. Ela vai ter informação. Não necessariamente completa como deveria, mas ela vai ter alguma informação. Agora, a partir do momento que aquela pessoa chega num espaço e ela é acolhida com pessoas que usam a língua dela, aquilo de fato traz um acolhimento e traz aquele calorzinho no coração que não tem explicação. E você vê isso nos olhos da pessoa. Você percebe isso no agir daquelas pessoas. E quando você tem isso, quando você traz essa interação, quando você traz esse momento de contato, isso mostra que você também tem empatia. Isso traz a necessidade de empatia, a necessidade da gente se colocar no lugar do outro para tentar resolver um problema que não deveria existir, porque se a gente realmente tivesse uma sociedade inclusiva, essas barreiras não existiriam, não é verdade? Então, para a gente começar a entender essa questão da surdez e da língua de sinais, eu quero fazer uma pequena dinâmica com vocês, tá? Eu quero que vocês, agora eu vou pedir para que vocês realmente abram o microfone ou levantem a mãozinha para a gente botar uma ordem, tá? E eu quero saber o seguinte: se em um determinado momento na vida de vocês eu pego e lanço uma palavra para vocês, ou um conjunto de palavras, né? Se eu falo para vocês assim, uma pessoa que não ouve, vem na nossa cabeça milhões de coisas, certo? E eu quero saber, o que vem à mente de vocês? Que palavra que vem na mente de vocês quando a gente fala assim, a pessoa não ouve? Tá? Eu vou chamando um por um e eu quero que vocês vão falando comigo, ok? Vamos lá, primeira pessoa que eu vou chamar é o João. Pessoal, quem está com o microfone aberto, por favor, fecha para não interferir na
no áudio? Só o João com o microfone aberto. Por favor, só o João com o microfone aberto, ok? João? Não? Então eu vou passar para... Desculpa, professora. Boa noite, pessoal. Boa Tava noite. cortando aqui bastante. Boa noite. Eu tinha até uma pergunta anteriormente sobre a questão do curso superior. Se em departamentos públicos, quando acontecer concursos para áreas de intérpretes, é necessário ter a licenciatura em Libras ou baixar algum curso técnico? Eu não estou ouvindo nada. Se você estiver falando alguma coisa, tá mudo. Bom, essa é uma questão bem polêmica, tá? Porque existe uma legislação hoje que fala sobre essa questão do concurso para a pessoa que quer entrar como intérprete, tá? Por quê? A legislação hoje em dia, ela traz uma formação específica. Então, não basta a pessoa conhecer língua de sinais. Essa pessoa, ela tem que ter uma formação específica. A gente tem formações, por exemplo, como eu falei no início, eu sou formada em Letras Libras. E a minha formação é em bacharelado, que é uma formação voltada para a tradução e interpretação, tá? E essa formação me dá o conhecimento necessário para atuar como tradutor e intérprete de língua de sinais. De acordo, depois a gente vai entrar nessas questões relacionadas à legislação, durante os outros módulos também a gente vai ter momentos, mas em tese, em resumo, hoje para que a pessoa possa atuar profissionalmente como tradutor e intérprete, ela tem que ter, primeiro, não só o conhecimento em língua de sinais, mas um curso técnico ou tecnólogo na área de tradução e interpretação de língua brasileira de sinais. Não tendo esse tipo de formação, que a gente ainda não tem muitos cursos no país com esse foco, a pessoa pode ter o conhecimento em língua de sinais, mas ter um certificado que aconteceu, essa prova aconteceu, ela era oferecida pelo MEC. Se eu não me engano, a última aconteceu no ano de 2010? Se eu não me engano, foi em 2008 ou 2010. Que é o certificado chamado de ProLibras, que é o certificado de proficiência em língua brasileira de sinais. E ele tinha uma divisão para tradução, interpretação e para ensino. Então, para atuar como intérprete, teria que ter o ProLibras para a tradução. Outra coisa que a pessoa pode ter além do conhecimento em língua de sinais, um curso de extensão voltado para a formação de tradutores e intérpretes, oferecido por uma instituição de ensino superior. Então, um certificado de extensão. 2015, tá? Ou uma pós-graduação. 2015, a última 2015? Exato. Obrigada, gente. 2015 foi o último ProLibras realizado. Mas não tendo ProLibras, a gente tem essas outras opções. Hoje, o que mais tem sido cobrado é que a pessoa tenha pelo menos uma pós-graduação em tradução e interpretação de língua brasileira de sinais. Tá? Por quê? E vocês vão perceber isso durante os módulos, durante as oficinas, que só conhecer a língua não te torna um tradutor e intérprete. Tá? Só ter o conhecimento de língua não te faz um tradutor e intérprete. O tradutor e intérprete ele tem outros papéis, ele tem outras formações necessárias, outras habilidades que são necessárias e que não são absorvidas apenas com o fato da pessoa ter contato ou estar em contato ou aprender uma língua. Certo? Respondi, João? Respondeu sim, obrigado. Ótimo. Você quer colaborar com a nosso brainstorm aqui? Quando eu falo para você, pessoa que não ouve, o que vem na sua mente? É surdo? Surdo? Ótimo. Vou chamar a próxima palavra, próxima pessoa, perdão. Cíntia Guimarães. Pessoal, ela tá falando, ela é surda, mas ela é oralizada. Tá? Você quer contribuir?
Só falando que se precisar de alguma coisa eu posso chamá-la e eu agradeço. Muito obrigada mesmo. Próxima pessoa. Odeísa Corado de Oliveira. Quando você ouve pessoa que não ouve, o que vem na sua mente? Eu estou ouvindo bem, mas quando aparecem os vídeos está travando. Eu queria saber se é uma coisa local. Pode ser uma questão da internet, né? Conexão da onda. Alguma questão relacionada à conexão e tudo mais. Mas, ok, vamos tentar seguir aqui. Por enquanto aqui não tá travando, tá bem tranquilo, tá? Você quer ajudar a gente? O que vem na sua mente quando você fala assim, pessoa que não ouve? Pessoas com dificuldades, né, de acessibilidade. Dificuldade de acessibilidade. Ótimo. Sim. Ótimo. Então vamos para a próxima pessoa. Kelly Bianca. Eu também penso como colega, né? Com certeza essa pessoa tem uma certa dificuldade. Qual seria essa dificuldade? Só na acessibilidade? Eu acho que em tudo, porque eu trabalho na área da saúde, né? Eu, como profissional, eu fico triste em não poder dar um acolhimento adequado para esse usuário que chega lá, né? Eu não sei falar, não sei interpretar, não sei entender o que ele está precisando. Então, eu sinto muita dificuldade, eu imagino que ele também, para entender o que eu estou perguntando, para se colocar. Então, a intenção, inclusive, minha de fazer o curso seria justamente para poder ter uma melhor qualidade no acolhimento desses usuários na rede. Na sua área de atuação. Ok. Pessoal que for falando pode ir abaixando a mãozinha, tá? E agora, rapidinho, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera só um minutinho para a gente fazer um registro desse momento. Vamos lá, pessoal, todo mundo abrindo as câmeras. Isso, vamos lá, todo mundo sorrindo, passando perfume para sair bonito. Ok? Bastante. Vamos lá, gente. Todo mundo com a câmera aberta, vamos continuar. Agora eu quero ouvir a Liliane. Liliane, o que você pensa quando você ouve assim? Pessoa que não ouve. Uma pessoa que ou Eu não consegui ouvir. uma pessoa que tem problemas auditivos. Meio lógico, né? Adoro esse pensamento óbvio, assim, porque eu sou assim. E é fato, a gente tem que pensar nessa questão. É uma pessoa que não ouve, uma pessoa que não escuta. Certo? Oi? Pessoal, vamos lembrar de desligar o microfone para não dar interferência. Liliane, obrigada. Próxima pessoa, Ivanilde. Licença, professora. Pois não? Eu vou fechar a câmera porque eu tô na rua e tá chovendo muito. Ok. Acompanhando a aula, tá? Tá ok. Ivanilde, pode falar. O que vem na sua mente quando falam para você? Pessoa que não ouve. Liga seu microfone. Quando vem assim uma pessoa que não ouve, eu fico assim meio tensa, né? Como que eu vou poder ajudar essa pessoa? Tá. Tensão, nervosismo.
Tá. Vamos deixar essa história um pouco mais dinâmica. Eu vou chamar a pessoa vai abrir o microfone e vai falar uma palavra. Ok? Uma palavra. Gente, alguém tá com o microfone aberto. Certo? Então vamos lá. Liliane pode abaixar a mão, Ivanilde também. Karine. Karine, uma palavra. Pessoa que não ouve. Inclusão. Inclusão, ótimo. Samuel Oliveira. Pessoa que não ouve. Oi, uma pessoa que não ouve, dificuldades sociais muitas vezes. Dificuldades sociais, excelente. Ava Mariana. Oi, boa noite. Boa Desafios. noite. Desafio, muito bom. Renata Rebelo. É uma pergunta. Por quê? Por quê? Foi o que me veio à mente. Por quê, né? Por que ela não ouve? O motivo, né, dela não ouvir. Excelente. Cauara. Cauara, não tô te ouvindo. Não, Cauara. Não? Bom, tem uma pessoa que eu não sei o nome, mas tá escrito Minote 10. É Leonardo, desculpa, é que eu tô vendo pelo celular e o meu computador que tem o meu nome. Então vamos lá, Leonardo, uma palavra. Pode ser uma frase? Pode. Pode. É o seguinte, falta de material para essa... Como é o aprendizado dessa pessoa? Dificuldade do aprendizado, né? Dificuldade de aprendizado da pessoa que já nasceu surda ou que ficou surda posteriormente, né? Acho que são tratamentos totalmente diferentes. Ok. Só mais uma coisinha. Sim. Desculpa. É que eu sou professor universitário e eu tenho na faculdade, a faculdade é inclusiva. E eu tenho muita dificuldade, eu dou aula de tecnologia. Eu tenho muita dificuldade com os intérpretes que fazem parte da minha aula com relação aos termos técnicos. Então, assim, a minha ideia é, assim como a pessoa que falou com relação à área de saúde, né, de acolher melhor, acolher essas pessoas melhor, para mim acho que seria, eu sinto que eu preciso ter esse acolhimento também com esses alunos. Esse pontapé inicial é fundamental, esse pontapé que você está dando. Entrar nesse mundo, você já vai conseguir mudar, inclusive, a sua aula. Ah, que bom, obrigado. Próximo, Maria Estenilva. Foi Bluetooth aqui. Uma palavra, vamos lá, pessoal. Não? A gente passa para a próxima pessoa. James ou James. É James. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, estão te ouvindo. Então, a palavra que me vem à cabeça, assim, de bate-pronto, uma palavra não, uma frase, uma pessoa que tem que superar, para eles, de superação. Sim, superação, excelente. Pessoal, vocês já podem desligar a câmera caso queiram. Liguem a câmera e o microfone na hora que for falar também, tá bom? Tudo bem. James, obrigada. Superação, uma palavra excelente. Luciana Lima. Está me ouvindo? Sim. Eu acho que com uma palavra eu não consigo dizer, mas com algumas, que é a necessidade da Libras nas escolas. Ótimo.
Ótimo. Pessoal, vocês podem pensar em qualquer coisa que venha à mente de vocês, tá? Não só negativa, positiva, qualquer coisa, tá? A intenção aqui é que vocês tragam o que vocês entendem sobre o assunto, o que vocês conhecem ou o que vocês acham, tá? Eu vou chamar mais 5 pessoas, rápido, palavras, depois as outras pessoas quiserem deixar a mãozinha levantada, pode deixar, porque aí a gente vai fazer um outro brainstorm já, tá? Então, vamos lá. Shirley Pereira. Boa noite. Boa noite. Respeito e falta de comprometimento por algumas Respeito. pessoas. Tá, respeito e falta de comprometimento. Excelente. Ana Virgínia. Acessibilidade. Acessibilidade, ótimo. Adriana. Isso, superação e política social ativa. Acho que vieram 2 Adrianas. Como eu não vi o sobrenome, está escrito só Adriana. A outra Adriana pode falar também? Eu falei comunicação. Comunicação. Eu queria só falar uma coisa, porque eu acho que quando eu fazia 2º grau, eu estudei a vida inteira do lado de uma escola de surdo-mudo. E eu tentei entrar nessa escola para aprender, né, a comunicação com essas pessoas. Porém, eles dizem que só podem estudar lá ou dar aula para quem tem familiares com a deficiência. Se não for familiares, você não tem como estudar isso aí. Eu achei, assim, uma coisa meio imprópria, né? Errada. Um pouquinho sobre as escolas bilíngues depois, ok? Para a gente finalizar, mais 2 pessoas. Simone Tavares. Barreira, excelente. Jaqueline. Olá, Oi, boa noite. Prazão. Peraí, é a outra Jaqueline. É uma que tá JQCeline. É você que você acabou de fechar seu microfone. Abre de novo. Eu? Não, a outra. Sou eu? Não. Sou eu? Não, é a que não tá abrindo o microfone e tá assim. Sou eu, de óculos. Sou eu. Isso, você. Isso, boa noite para todos. Boa noite. Uma pessoa que não ouve, ela não escuta. Ela não fala. Uma pessoa que não ouve, ela não fala. Não fala. Ela tem essa dificuldade de comunicação com as pessoas. Então, esse acesso de comunicação é complicado porque ela não escuta. Uma coisa vai ligando a outra, né? Isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Todo mundo desligando o microfone. Eu vou trazer uma nuvem de palavras. E eu tenho certeza que muita gente aqui vai identificar entre as palavras que vocês falaram, elas estão ali, tá? E tem outras palavras que também muitos não falaram, mas com certeza já pensaram, tá? Quando a gente pensa assim, pessoa que não ouve, o que vem na nossa mente? Primeira coisa que vem, inclusive, uma das pessoas falou, eu vou pedir desculpa, mas foi uma das últimas que falou agora, eu sou péssima com nomes, eu tento lembrar, mas eu não consigo. Mas me falou uma coisa, que entrou numa escola de surdo-mudo. Essa é a primeira coisa que eu quero falar com vocês, tá? Pessoal, a minha intenção com essa nuvem de palavras aqui é começar a mudar conceitos, tá? Mudar conceitos, mudar formas de falar, mudar formas de agir, porque tudo isso está relacionado à inclusão, tá? Durante muitos anos e até hoje a gente ouve muitas pessoas falando o seguinte: eu tenho um amigo surdo-mudo, eu entrei numa escola de surdo-mudos, e essa é a primeira coisa que a gente tem que mudar na nossa mente, tá? Quando a gente fala que uma pessoa é muda, a gente está falando que essa pessoa ela não consegue produzir voz, ela tem problemas aqui na produção de voz,
E um surdo, ele não é mudo. Apesar dele não usar uma língua oral, o português como a gente usa, ele tem voz. Tem um vídeo até na internet que há um tempo atrás viralizou de um surdo gritando e falando, eu tenho voz, eu não sou mudo. Tá? Então a primeira coisa que eu quero mudar aqui é esse nome que a gente vai usar. A partir de hoje, compromisso com todo mundo aqui. A partir de hoje, ninguém mais fala surdo-mudo. Quando a gente se refere a uma pessoa que não ouve, a gente fala de uma pessoa surda. E diferente do que muitas pessoas pensam, tem gente que fala assim, ah, mas chamar de surdo é pejorativo, vai diminuir a pessoa. Não, não é pejorativo. Pelo contrário, é assim que eles querem ser chamados. Tá? Então, as pessoas que não ouvem, que usam a língua de sinais para se comunicar, são pessoas surdas. Beleza? Nada mais de surdo-mudo, hein, galera? Segunda coisa que falaram muito foi relacionada à comunicação, né? Que a pessoa fica sem comunicação, tem barreira na comunicação, tem problema, que tem inclusive ali embaixo de surdo-mudo a gente vê barreira. Barreira, comunicação, dificuldade, isso tudo está relacionado. Por que existe essa barreira? Porque as pessoas não têm o conhecimento da língua. Se a pessoa não tem o conhecimento da língua, é como se eu, brasileira, falante de português, fosse para a Rússia, chegasse lá sem saber russo. O que vai acontecer comigo? Eu vou ter uma barreira de comunicação. É a mesma questão, tá? A partir do momento que eu entro em contato com uma pessoa surda e eu não sei a língua de sinais, a barreira não é só dela, a barreira também é minha. Certo? Então, eu também tenho problemas de comunicação com aquela pessoa. Então, a gente tem que parar de pensar que o problema está só no outro ou só na pessoa que tem uma deficiência. Certo? E não necessariamente sem comunicação. Porque se existe uma outra forma de comunicação, que é a Libras, é uma outra língua, a gente vai ter comunicação da mesma forma. Uma pessoa surda, ela consegue receber informação e instrução através da língua de sinais. Então, isso é uma questão muito... a gente pensar no sem comunicação, a gente está botando isso dentro de uma caixinha do português. Português que é uma língua que a gente chama de oral auditiva. Então, se eu não tenho uma língua oral, eu não tenho comunicação. Não, eu tenho comunicação através de uma língua visoespacial, uma língua visual, que é a língua de sinais. Certo? Outra coisa que me falaram, não ouve. A pessoa que não escuta, a pessoa que não ouve. Ou seja, uma pessoa que é chamado hoje, né, as pessoas falam no deficiente auditivo, ou DA. O deficiente auditivo, esse termo, né, deficiência auditiva, muitas pessoas veem como uma questão, uma barreira também muito grande, como uma carga muito pesada que traz uma questão incapacitante. Então, se você pensa assim, deficiente auditivo, a gente vem na nossa mente, porque se eu falo que um sistema é deficiente, por exemplo, a imagem que eu tenho é a seguinte, o sistema não funciona. Então, se eu trago deficiente auditivo, eu trago aquela carga pesada de que a pessoa está pensando assim, poxa, é uma pessoa que tem um problema. Mas a surdez não necessariamente seja um problema. Existem pessoas aí que têm formações ímpares. Eu conheço, por exemplo, surdos que têm pós-doutorado e que não usam a língua portuguesa, usam a língua de sinais. Então, isso é muito relativo, a gente pensar nessa palavra. E aí eu venho para uma outra, puxo faço um link com um outro nome que a gente usa muito, de portador de deficiência, portador de necessidades especiais, ou deficiente. Então, é outro nome que a gente precisa mudar, tá? Por quê? Quando a gente vem para o portador, quem porta algo pode deixar de portar a qualquer momento. Se eu porto uma carteira, eu posso deixar de portar essa carteira a qualquer momento. Uma pessoa que tem porte de arma, ela tem uma arma naquele momento, ela tira, deixa em casa, ela não está portando aquele objeto. Uma deficiência, a pessoa não pode falar assim, acordei hoje, fala assim, não quero ser deficiente, tiro minha deficiência e deixo em casa. Isso não acontece. Então, o nome portador não é utilizado, principalmente em razão do fato da pessoa não portar aquilo, certo? Ela tem uma condição diferenciada. Outro nome também que a gente ouve muito é necessidades especiais. Ou
as pessoas que falam assim, eu tenho um filho especial, eu tenho um amigo especial, eu tenho um parente especial. Isso a gente ouve muito também. Aí eu lanço para vocês. O meu marido me acha especial. Eu não tenho uma deficiência. Então, essa questão do ser especial é algo que tem uma carga afetiva muito grande. Tá? Então, essa carga afetiva, ela não pode ser associada a uma condição também. Tem até uma tirinha que eu achei muito legal que eu vi uma vez, do menininho falando com o outro, um menino era cadeirante, aí o outro fala assim, nossa, me falaram que você é especial. Aí ele olhou para ele e falou assim, deve ser porque eu tenho cabelo loiro. Porque não é a condição, não é o fato da pessoa ter uma deficiência que significa que ela é especial, né? Tem uma carga afetiva diferente na palavra especial. E necessidades especiais também, porque necessidade especial é muito vago, é muito amplo. O que seria uma necessidade especial? O que entra nessa questão de necessidade especial? Então, as próprias pessoas com deficiência se reuniram e elas mesmas decidiram que a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Então, quando eu vou falar de uma pessoa que tem uma pessoa surda, o ideal é que eu chame de surdo. Mas do ponto de vista clínico, ela é uma pessoa com deficiência auditiva. Um cego é uma pessoa com deficiência visual. Um cadeirante é uma pessoa com deficiência física. E assim por diante, certo? Eu ouço muitas pessoas falando também dessa questão do limite, de incapacidade, de dificuldade, de não serem entendidos, de não falarem, falaram aqui, né, que uma pessoa que não ouve, impreterivelmente ela não fala. Será? A gente teve um caso aqui de uma colega surda que se apresentou aqui que diz que é oralizada, ou seja, ela é uma pessoa que fala. Ou melhor, uma pessoa que oraliza. Por quê? A palavra falar é outra palavra que é muito relativa. Falar em que sentido? Se eu for pensar no falar, comunicar, através da língua de sinais eu posso me comunicar. A gente ouve pessoas dentro da comunidade surda que falam assim, não, eu falo Libras. A gente já ouviu isso várias vezes, né, Daniel? Já ouviu? Eu falo Libras. O falar Libras, nesse sentido, significa o quê? Que a pessoa usa a língua de sinais para se comunicar. E não é errado. O termo falar não quer dizer oralizar, produzir voz. Tá? Então, o fato da pessoa não ouvir, não significa que ela não seja capaz de de usar uma língua oral. Tudo depende de vontade da pessoa, de intenção, né, da pessoa realmente querer aprender uma língua oral, porque uma pessoa surda ela não é obrigada a aprender uma língua oral, tá? Ela tem que aprender a língua majoritária do país, sim, mas na modalidade escrita. Até o que a legislação fala hoje. Então, quando a gente pensa em barreira, em limite, em não falar, a gente está pensando muito mais na gente que ouve, numa coisa que a gente acha que eles vão ter. A barreira existe? Existe. Isso a gente sabe. Mas a partir do momento que a gente tem situações como essa que a gente está hoje, de cursos, de oficinas, que trazem essa ampliação de olhares, isso tudo muda. Tudo fica diferente, porque a gente vê que a barreira está na gente, que se priva de aprender uma língua diferente, que se priva de trazer essa pessoa para o convívio, para a inclusão de fato, certo? Eu já ouvi muita gente falar também que surdos são pessoas muito impacientes, muito agitadas, muito nervosas, muito expressivas. Mas, gente, imagina você, volta para aquela situação da Rússia. Imagina, você está lá na Rússia, você não sabe nada de russo e você quer se comunicar porque você está com fome. Você vai dar um jeito de se comunicar, não vai? Agora, se você está tentando falar e a pessoa está simplesmente te ignorando, você vai ficar chateado? Lógico. Não é diferente. A partir do momento que a pessoa surda quer ter uma informação, ela pergunta, a pessoa olha para ela e fala assim, não, depois eu te falo. Não, deixa para lá. Não, gente, isso tudo traz nessa pessoa um sentimento também de intolerância. A pessoa fica chateada porque ela também quer estar a par daquela situação, ela quer entender o que está se passando, o que está acontecendo. Então, isso também é fundamental. Beleza?
A gente vê também poucas oportunidades, falaram na dificuldade na educação. A partir do momento que a gente abre esse nosso olhar, se a gente for parar para pensar, há pouquíssimo tempo atrás, a educação, inclusive, era algo assim, extremo, não era ofertado. A pessoa tem uma deficiência, vai para uma escola especial e lá ela não se desenvolve porque não existem pessoas capacitadas para isso. E hoje isso tem mudado muito, né? Hoje a gente vê que as pessoas, elas têm buscado, na própria formação, na graduação, hoje já se tem disciplinas voltadas para atendimento educacional especializado, para inclusão, para acessibilidade no ambiente educacional. Os próprios professores que hoje atuam têm buscado mais essa questão porque as pessoas com deficiência têm se inserido. E o surdo, então, ele está em todos os lugares, tá? Essa dificuldade que trouxeram do termo, né? Eu tenho dificuldade com os meus intérpretes porque não tem uma terminologia específica. Mas muitas vezes é porque aquela terminologia ela ainda está em processo, né? Esse é outro campo de estudo da linguística e que é necessário ter esse acompanhamento, ter esse engajamento. Então, a partir do momento que os surdos começam a buscar formação, entrar em determinados campos de conhecimento, esse conhecimento relacionado à terminologia também vai sendo criado. A língua de sinais é uma língua muito nova, ela ainda está, assim como o português, ela muda todo dia, tá? O nosso português muda todo dia. Então, com a língua de sinais, essa mudança tem acontecido numa velocidade muito maior, certo? Vou fechar essa nuvem. Vamos para outra situação. Galera que está com a mão levantada, fique com a mão levantada porque eu vou chamar vocês. Jaqueline já falou, pode abaixar a mão. Tá? Você quer falar de novo? Então vamos lá. Pode falar. Quer? Professora, aconteceu uma experiência comigo. Eu trabalhava na recepção e aí tinha um deficiente auditivo lá. E aí ninguém tinha paciência de falar com ele, aí jogava lá para a recepção, para ele poder fazer as coisas. Aí eu fiz um bloco, eu não sabia também falar, e aí eu peguei um bloco e aí eu dizia a ele o que o pessoal queria que ele fizesse, a manutenção, aí ele respondia do outro lado. Só que a escrita deles são diferentes, porque não é numa ordem. Ah, menina, aí me ferrou. Aí eu disse assim, olha só, você pode me ensinar alguns pontos assim básicos para eu ter uma comunicação com ele sem estar em papel, direto. Aí ele disse, posso. Ótimo, me ensinou várias coisas. Aí eu passava o dia todo na recepção, aprendendo algumas coisas de sinais para não ficar utilizando no papel, porque era terrível. E assim, eles são maravilhosamente uma comunicação muito boa que eu tive. Não preciso, eles não têm essa, como o povo diz que eles têm falta de paciência. Não, ele tem paciência até de sobra. Aí eu dizia assim a ele que a paciência que ele tinha dava para mim ele um bocado da empresa, ele ficava rindo. Então foi maravilhoso essa experiência que eu tive. Por isso que hoje eu procurei essa questão de aprender mais sobre a língua de sinais por conta dele. Excelente, muito bom. E é verdade, pessoal, eu queria muito, nesse momento, agradecer todo mundo que está aqui. Nós temos mais de 400 pessoas aqui online. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês. A gente está aqui para trazer esse momento de aprendizado para vocês, tá? A gente está pensando em vocês. Então, gente, muito obrigada. Mas vamos continuar. Vamos fazer uma outra chuva de ideias aqui com essa galera que está com a mão levantada. Tá? A gente falou ali da pessoa que não ouve. Então, a gente veio, trouxe algumas mudanças, mudamos alguns conceitos e alguns termos que a gente vai usar. Agora eu quero ouvir vocês de novo e eu vou chamar quem já está com a mão levantada. Quando eu falo para vocês, Libras, só isso, Libras. Eu quero uma palavra. O que vem na mente de vocês com uma palavra, ok? Vou chamar. Dai Mendes. Ótimo. Pergunte.
Dai? Pode perguntar. Vamos falar sobre isso já já. Segura sua pergunta aí. Larissa Beatriz. Não? Catiúça. Oi. Uma palavra. Empatia. Empatia. Ótimo. Larissa abriu a câmera. Fale uma palavra. Consegui. Boa noite a todos. Libras, para mim, é desafio. Desafio, excelente. Elzinha Rodrigues. Pode falar. Eu sou professora da Secretaria de Educação do DF e esse ano eu recebi o diagnóstico de deficiente auditivo. E então, assim, eu perdi, né, a minha audição, perdi um tanto. Por isso também que eu estou buscando. E Libras, para mim, é um desafio para conseguir ensinar e para conseguir aprender. Agora, depois de tanto, eu tenho 30 anos, então depois de já um tempo de vida, de experiência docente, agora me percebo assim. E eu estou muito feliz com a oportunidade. Obrigada. Que bom, nunca é tarde. Elzinha Rodrigues, uma palavra quando você ouve Libras. Comunicação, que é o mais importante. Ótimo. Lucélia. Calço. Acho que é amor, né? Amor ao próximo, amor. Ótimo. Excelente. Excelente. Alexandra. Oi, boa noite. Não, Alexandra Ribeiro. Oi, Lu. Oi, Ale. A gente se conhece. Eu acho que é a oportunidade de comunicação, né? Perfeito. Mercúria Nunes. Mercúria, Oi, professora, tá me ouvindo? Sim. Então, eu queria falar que, para mim, é aprendizado coletivo. Ótimo, É uma aprendizado oportunidade de coletivo. todos nós nos colocarmos no local de aprendermos o que é Excelente. as Libras, e não só as pessoas que estão aprenderem. Ótimo. Janes Cafuto. Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo? Sim. Eu queria falar uma coisa antes de falar a palavra. É que tem uma aluna aqui com a gente, ela mandou no chat que ela necessita de uma atenção especial por ela ser deficiente intelectual, ela não consegue acompanhar a aula. E ela perguntou se tem alguma forma, né, de apoio. O nome dela é Giovana Neves. Só para dar uma respostinha para ela mesmo, em questão da inclusão. Nós vamos pensar assim na melhor forma de trazer essa adaptação para ela. Então ela estava aguardando a resposta, só tem muita mensagem no chat. Mas a gente vai pode falar. O conhecimento, né, para poder estar trazendo, né, uma forma de comunicação para todas as pessoas, porque é extremamente necessário, isso deveria até ser incluído, né, na grade escolar, na minha opinião, porque é realmente muito importante. Excelente, muito bom. Luciana Lima. Duas coisas que eu queria dizer. Quanto a Libras, eu penso em obrigatoriedade, porque eu gostaria que ela fosse uma disciplina obrigatória na educação básica.
A gente também. Só fazer um questionamento quando a senhora estava discutindo a questão da oralidade entre os surdos. Se essa questão da oralidade não seria por um fator mais de imposição sociocultural. Durante muitos anos foi. Porque se a Libras ela fosse para os brasileiros, né, já que é a língua brasileira de sinais, mas se ela fosse realmente uma segunda língua que todo mundo tivesse conhecimento, a habilidade prática, talvez os surdos não tivessem a necessidade da oralidade, porque é mais em benefício dos ouvintes do que do próprio surdo a necessidade da fala oral, né? Exatamente. Durante muito tempo foi, tá? Os surdos, a grande maioria que é oralizada, ou muitos que nunca aprenderam a oralizar, eles passaram por traumas, sabe? Por imposições muito grandes que a sociedade colocava. Não só a sociedade, mas médicos durante muitos anos achando ou pensavam que a língua de sinais era algo que poderia interferir a fala e que a pessoa só era possível comunicar através de fala, através de oralização. Mas a gente vai ter um outro momento também que a gente vai trazer essas discussões em relação à oralização, tá? Vamos voltar para o nosso brainstorm aqui para a gente abrir nossa nuvem de palavras em relação a Libras. Vamos lá. Radassa Ariane. Não? Aí. Oi. Eu estava tão ansiosa por falar contigo em Libras e agora esqueci foi tudo. Vamos lá, Libras, o que vem na sua mente? Inclusão social e a necessidade, eu compartilho da ideia que a amiga acabou de falar. A necessidade da lei obrigatória nas escolas. Pessoal, quem está com o microfone aberto, fecha, por favor. Pode continuar, Radassa. Seu microfone está fechado. A obrigatoriedade de ter Libras nas escolas de educação básica. Ótimo. Cristiane Hildebrand. Deixa eu só te falar uma coisa. Sim. Não para falar agora, que eu sei que o momento não é, mas para colocar na tua pauta, que é uma coisa que é uma dúvida de todos, né? E esse ano de 2023, se vai haver a possibilidade de ter inscrições na licenciatura Libras na UNB, você pode até falar isso depois, para dar uma ênfase sobre isso. Falo sim, pode deixar. Então, vamos lá. Cristiane? Seu microfone ainda está fechado. Libras, para mim, é a quebra de barreira entre o ouvinte e o surdo. Ótimo. Roberta Gama. Para mim boa noite a todos. Para mim é conexão. Conexão. Sim. Excelente. Linha Oliveira. Não? Ana Zilma. Sou eu. Boa noite. Boa noite. Eu trabalho como intérprete na educação infantil aqui na cidade de Itaitinga, no Ceará. E para mim, Libras é como as minhas mãos fossem os ouvidos deles, né? Para eles
tentar ter essa comunicação. E Excelente. é isso, é o que eu vejo assim na prática. Eu ensino uma criança de 4 anos de idade e ele vê eu como a voz dele, entendeu? Tudo que ele precisa, ele se dirige a mim, ele pega a minha mão e me leva até onde ele quer, entendeu? E, Ótimo. nossa, é lindo demais, gente. Libras para mim é tudo. Eu amo ensinar. E eu acho essa língua uma coisa muito mágica, que a gente faz bem a eles. Nós somos a esperança. Não, tenho certeza que nós somos a esperança da comunidade surda. Ótimo. Então vamos lá. Última pessoa só para falar, para a gente poder passar. Maiara Mendes. Oi, professora? Sim. Eu acho que é voz a palavra. Voz, excelente. Mas então vamos fazer o seguinte. Daqui a pouco a gente interage mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente ouve mais algumas pessoas. Mas vamos pensar então na língua de sinais. Libras, o que vem? Muitas pessoas falaram várias coisas. Inclusão, acessibilidade, cultura, várias coisas foram ditas. E muitas coisas não ditas, mas que com certeza muita gente pensou ou já ouviu falar. Tá? A primeira coisa que a gente vê, que vem à nossa mente, que muitas pessoas falam, inclusive muitas pessoas estão acostumadas a ouvir assim na mídia, na televisão, é a linguagem dos sinais. A gente ouve isso demais, a linguagem dos sinais. Só que a gente tem que começar a mudar esse conceito. Assim como a gente mudou do surdo-mudo, que não é surdo-mudo, é apenas surdo, na linguagem dos sinais a gente tem que mudar, porque Libras não é uma linguagem. Libras é uma língua, assim como o português. Ela é uma língua completa, ela é uma língua que tem estrutura. E aí vem a questão que as meninas estavam falando, eu tinha um bloquinho e a gente ia escrevendo, mas o português não era lá essas coisas. E por que o português não era assim tão organizado? Exatamente pelo fato de ser outra língua. Assim como a gente, que é ouvinte, que usa o português, que está acostumado a usar o português, está indo aprender língua de sinais e a gente vai ter um pouquinho de dificuldade, como a gente teria se fosse aprender qualquer outra língua, isso vai acontecer com o surdo em relação ao português, por um simples motivo. Ele não tem acesso àquela informação de forma natural. Ou seja, a pessoa que não ouve, por mais que ela tenha várias pessoas ali em volta que usam português, ela não está tendo acesso àquela informação. A informação não está entrando pelo canal auditivo como deveria entrar se ele fosse uma pessoa ouvinte. Então, quando a gente fala em Libras, a gente fala numa língua diferente. Tá? É uma língua, ela tem estrutura, a gente vai entender como essa estrutura funciona no decorrer da semana e dos módulos que virão. E a gente vai entender que ela não é só uma forma de você usar o português com as mãos. Pelo contrário, ela é completamente diferente, inclusive a forma como a gente cria frases. Tudo é diferente, tá? Assim como muitas pessoas pensam, a Libras ela não é uma segunda língua oficial no país. Concordo com muita gente que fala assim, mas deveria, também acho. Essa barreira seria muito menor hoje se ela fosse assim. Mas ela não é uma segunda língua oficial, ela, apesar de ter leis que reconhecem ela como uma língua usada pela comunidade surda, ela não é oficial, porque a oficialização exige outras obrigações ou outras coisas que têm que ser feitas. E como me perguntaram, se ela não é universal. Não. Cada país tem a sua língua de sinais. Inclusive, é errado a gente falar a Libras que foi falada nos Estados Unidos, ou a Libras de Portugal, ou a Libras da França. Libras é uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais, ou seja, é a língua de sinais falada aqui, no Brasil.
Cada país tem a sua língua de sinais. Então, a gente tem língua americana de sinais, língua espanhola de sinais, língua francesa de sinais, língua alemã de sinais. Cada país tem a sua. E outra coisa que é legal a gente entender é que essa língua de sinais, ela não está presa à língua oral. Ou seja, se aqui no Brasil a gente fala português, a gente tem a língua brasileira de sinais. Aqui no Brasil. Em Portugal também se fala português, mas lá a gente tem uma língua chamada de língua gestual portuguesa, que é diferente da Libras. Então, ela não é universal. E aí, muita gente vira para mim e fala assim, mas não seria muito mais fácil se fosse universal, se fosse uma só? E aí, eu lanço uma pergunta, eu respondo perguntando. Não seria muito mais fácil se o mundo todo falasse português? Então, é a mesma questão. Língua, ela traz outras questões que não é só o que a gente está colocando para fora. Não é só o que a gente está emitindo. Mas envolve cultura, envolve conhecimento de mundo. E a língua brasileira de sinais, ela permeia e ela está cercada por cultura também. Certo? Por isso que cada país tem a sua, cada país tem experiências diferentes, vivências de mundo diferentes. Está permeado por outras culturas que também são diferentes. Por isso que cada país tem a sua. Então, ela não é universal. Já respondendo. Ela é uma língua que traz, sim, inclusão, tá? Mas ela não é a única forma de se garantir acessibilidade para uma pessoa surda. Isso a gente tem que ter em mente. Primeiro, porque não são todos os surdos no Brasil que usam a língua de sinais. A gente tem casos de pessoas que não têm audição, têm uma deficiência auditiva, mas que são oralizadas e que não usam a língua de sinais. Para essas pessoas, Libras não é natural. Certo? Ela traz, sim, a possibilidade de comunicação. Não atrapalha a fala da pessoa, ao contrário do que os médicos dizem. E ela, sim, serve para quebrar barreiras. Então, ela, sim, traz comunicação. Conhecer a língua de sinais, entrar em contato com a língua de sinais, vai fazer com que a gente amplie a nossa possibilidade de comunicação e que a gente traga para as pessoas surdas essa inclusão necessária. Certo? Então, são conceitos que a gente precisa mudar. Então, o primeiro que a gente teve que mudar lá foi o surdo-mudo, que não é assim. Então, ninguém aqui mais vai falar surdo-mudo. Todo mundo vai falar só surdo. E ninguém mais vai falar linguagem de sinais ou linguagem dos sinais. Todo mundo sabe que Libras é a língua brasileira de sinais. Ela tem gramática, ela tem estrutura e a gente vai entender como essa estrutura funciona. Ok? Combinado? Pessoal, eu gostaria de sugerir, se for possível, 5 minutinhos de pausa para quem quiser pegar uma água, ir ao banheiro. Mas é 5 minutinhos mesmo, gente. São 19h36, 19h41 a gente retorna. 5 minutinhos, vamos lá. 1, 2 e já.
Vamos, pessoal. Vamos lá? 5 minutinhos. Passei até alguns minutos. Passei 1 minuto, hein, gente? Ainda dei uma trela aí para vocês de 1 minuto. Vamos voltar, então? A gente já aprendeu muita coisa. Já vimos aqui, mudamos conceitos, entendemos como as coisas funcionam, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Bom, eu queria mais uma vez agradecer todo mundo que está aqui, gente, mais de 400 pessoas. Nesse momento nós temos aqui 456 pessoas. Muito obrigada a cada um de vocês que está aqui acompanhando esse projeto tão lindo, tá? Gostaria de passar uma informação em relação às aulas. Vai ter gente que vai achar que às vezes está travando um pouquinho, às vezes a internet de casa não está muito boa ou está na rua. Essas aulas, gente, eu gostaria de lembrar vocês que elas estarão todas disponíveis no canal do Conecta DF no YouTube. Então, todas as aulas, depois que a gente encerra, elas vão ser colocadas no canal. Então, você pode ver, rever, ver mais uma vez, ir travando, ir anotando, fazer o que você achar que for melhor, tá? Então, fiquem tranquilos que as aulas estão ali, você pode estudar da melhor forma. Outra questão que eu queria trazer era o seguinte: caso qualquer pessoa tenha dúvida em relação a sistema, a aula, ou a qualquer problema aqui da aula, algum problema no Zoom, alguma dificuldade em relação ao curso, pessoal, vocês podem procurar nos grupos de vocês, os administradores dos grupos. Então, qualquer necessidade de adaptação, qualquer dificuldade, qualquer problema, vocês podem procurar os administradores que a gente vai tentar resolver da melhor forma. Combinado? Vou aproveitar que a gente voltou e vou trazer uma questão que foi colocada aqui sobre o curso, que me perguntaram do curso de licenciatura da UNB, né, em Língua de Sinais Brasileira. Pessoal, esse curso ele é um curso que é um curso de graduação, ele é um curso de letras, Língua de Sinais Brasileira e Português como segunda língua. E para acessar o curso, ou seja, para que você possa cursar, você precisa fazer o vestibular, tá? Então, tem que acompanhar a universidade, né, nas mídias ou no próprio site para ver essa questão do vestibular, quando vai estar aberto, quando vão ser disponibilizadas novas vagas. Como eu falei no início, eu sou da universidade, eu atuo nesse curso também, mas o vestibular, a inscrição desse vestibular para o ano de 2003 já encerrou. Eu não vou saber dizer quando vai ser a prova. Infelizmente, eu não sei dizer quando vai ser a prova, porque eu não estou acompanhando o processo todo de perto. Mas já teve o período de inscrição e nós teremos novas vagas. Mas todo ano abre, então quem tem interesse pode entrar em contato, pode entrar nas mídias. Pessoal, eu posso deixar aqui com o pessoal também contatos a respeito dessa graduação. Mas é o que eu falo, o curso de graduação ele não vai te ensinar Libras. Já deixo claro. É um curso de letras, então é uma formação em nível superior que você não vai para lá para aprender a se comunicar em Libras. Agora, aqui a gente tem esse momento. Vamos aprender a usar a língua de sinais. Vamos aprender, vamos ter contato, vamos começar a conhecer a comunidade surda para que a gente possa tornar a nossa vida mais acessível. Vamos fazer isso? Então, vamos continuar, pessoal. Bom... Continuando, vamos pensar então um pouquinho em quem é o nosso público-alvo, ou seja, quem é o surdo? Pessoal, antes da gente tentar colocar tudo isso dentro de uma caixinha, porque assim, a gente, enquanto ser humano, a gente tem esse hábito de trazer caixinhas e colocar tudo dentro das caixinhas. Então, o surdo é aqui, o ouvinte é esse aqui, a pessoa aqui, o cego é aqui, e coloca tudo dentro de caixinha. Mas, gente, vamos pensar que, antes de mais nada, o surdo ele é um ser humano. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Então, a gente não tem que pegar e colocar uma etiqueta lá, bota no peito da pessoa assim, surdo, e pronto. E a partir daquele estereótipo ali, aquela marca, eu vou tratar ele dessa forma. Não. Antes de qualquer coisa, ele é um ser humano. Ele é um ser humano dotado de direitos, de deveres. Ele não tem só direitos. Fala assim, não, tudo tem que ser feito para ele. Não.
Assim como ele tem direito, ele também tem deveres como qualquer cidadão, certo? E isso não é só o brasileiro não, no mundo todo. A pessoa surda, ela tem direitos? Tem. Assim como eu também tenho os meus direitos, mas ela também tem deveres que devem ser cumpridos. E apesar de usar uma língua diferente, ele é uma pessoa capaz. Basta que ele tenha acesso à informação. Tá? Eu tenho que ter em mente que a pessoa surda é uma pessoa que usa uma língua diferente. Ela não é uma pessoa que vai usar o português como eu uso, mas ela usa uma língua diferente. E essa língua diferente vai fazer com que eu trate de questões de uma forma diferente. Só que eu tenho que viabilizar isso para aquela pessoa, certo? É uma pessoa, é um ser humano que, como qualquer outro, necessita de comunicação, de acessibilidade e de inclusão. Nós, enquanto seres humanos, nós temos essa necessidade de falar, de comunicar. Por mais que seja aquela pessoa quieta, que gosta de ficar sozinha, em determinado momento ela precisa se comunicar, ela necessita de comunicação. E o fato da pessoa não ter a audição não significa que ela tenha essa função da comunicação extraída dela. Pelo contrário, ele tem necessidade de comunicação como qualquer outra pessoa. Certo? Agora, o que é interessante a gente saber? Que o surdo, ele tem uma cultura própria. Como assim? Por mais que ele viva num país e que a cultura daquele país interfira na sua formação como pessoa, como cidadão, existe o que nós chamamos de cultura surda, que é uma forma do surdo ver o mundo, que traz a vivência surda, que vai trazer informações sobre como o surdo vê o mundo. Ou seja, como é que é você experienciar tudo através da janela dos olhos? É legal a gente pensar em como que a gente vai fazer isso, porque pra gente é muito simples. Por mais que eu não esteja prestando atenção em algo, eu ouço alguma coisa, essa informação eu estou tendo acesso. E aquela pessoa que não tem essa informação chegando aqui, como que eu vou levar isso para ela? A informação através dos olhos. Isso é fundamental para ele. O que a gente também precisa entender? Que a partir do momento que a gente começa a entrar em contato com pessoas surdas, a gente traz a gente vê assim, pelo menos eu percebo muito isso, que muitos têm uma questão sofrida, no sentido de barreira, de limite. Por quê? 95% das pessoas surdas nascem em famílias de pais ouvintes. Ou seja, a grande maioria das pessoas que são surdas, que nasceram surdas ou que perderam a audição em um determinado momento da vida, principalmente no caso da infância, elas estão cercadas por pessoas que não conhecem a língua de sinais, que não sabem a importância dessa língua e que não sabem como que eles vão criar o filho. É engraçado isso, a gente pensa assim, como é que um pai vai criar um filho sem comunicação, né? E aí você vê a pessoa entrando em pânico. Você fala assim, caramba, e agora? Como é que eu vou ensinar alguma coisa se não adianta eu falar? Que a pessoa não vai me ouvir. Entendeu? Então isso durante muito tempo foi ruim, porque as pessoas eram privadas desse contato. Então, durante muitos anos mesmo, gente, isso eu falo porque quando eu me formei em fono, eu ainda ouvia isso. E nem tem tanto tempo assim. 20 anos, mas não tem tanto tempo assim. Mas era assim, o que acontecia? Antigamente eu me colocava no lugar. Até hoje eu ainda me coloco, né? Porque eu falava assim, gente, imagina, a pessoa passa por uma gestação, uma mãe ouvinte, um pai ouvinte, nunca teve contato com surdo na vida, nem sabe o que é surdez. Tem uma gestação saudável e por algum motivo essa criança nasce com uma deficiência auditiva. Aí o médico, hoje é muito rápido, a criança nasceu, a fono já vai lá no hospital, já faz o teste da orelhinha, já descobre se tem alteração auditiva ou não. Então tudo é muito rápido. Aí você tá ali, mãe de primeira viagem, a grande maioria, né? Ou que não seja, mas que
tá ali, sensível por aquele momento lá da criança nascer. Recebe a notícia de que a criança não escuta. Qualquer pai ou qualquer mãe vai procurar em primeiro lugar quem? O médico. Ele não vai pensar no, mas eu vou fazer isso, vou procurar ali, vou procurar... Não. A primeira pessoa que ele vai procurar é o médico. E durante muitos anos mesmo, os médicos, isso, querendo ou não, até hoje acontece, né? A gente ainda tem médicos que têm uma visão assim, do médico virar e falar assim, não deixa essa criança aprender Libras, não deixa essa criança ter contato com a língua de sinais, senão ela não vai aprender a falar nunca. Essa é a visão de muitos médicos. Só que, imagina você, durante os 3 primeiros anos de vida, a criança aprende mais do que ela aprenderia em 30 anos. Nos 30 anos seguintes, ela aprende muito mais em 3 anos. Agora, se você vai começar a entrar em contato com uma língua quando você for para a escola, lá com 6, 7 anos de idade. Você passou um período muito importante sem receber informação nenhuma, ou com um mínimo de informação, vivendo de uma forma instintiva. Tipo, eu tô com fome, eu vou comer. Eu tenho necessidade, eu vou ao banheiro. Por quê? Eu tô observando como é que as coisas estão funcionando, mas a informação não tá chegando completa para mim. Então, imagina, você tá ali, procurou um médico, o médico falou, não deixa aprender. Você tá privando essa criança de conhecimento e de formação. Porque a gente sabe que uma criança aprende as coisas muito rápido. Bebês já têm, a partir do momento do nascimento, os pais já conversam com a criança. E se é uma criança surda, como fazer? O ideal é que a gente comece a trabalhar esse estímulo desde bebê. As crianças surdas, elas vão se familiarizando com os sinais também. Tem um blog, depois eu vou passar o link para o pessoal disponibilizar nos grupos para vocês, que é muito legal no YouTube, um canal que chama o Diário de Fiorella. O Diário de Fiorella mostra uma família de surdos. Os pais são surdos e eles tiveram 2 filhas que também são surdas. E aí essas crianças tiveram um estímulo da língua de sinais desde o nascimento. E você percebe que o desenvolvimento é igual. Ou seja, desde que a gente forneça acesso, essa informação, essa formação é possível. Certo? Então, é pensar que a gente precisa mudar esses conceitos para que a gente possa trazer a inclusão de fato, uma acessibilidade desde o berço. Que aí a gente entender que a gente não vai ter que ficar tampando buraco, a gente vai trazer o conhecimento da maneira como ele deve ser trazido. Outra questão é a seguinte, tem muita gente que fala assim, mas surdo é muito nervoso. Mas eles são muito impacientes, são muito inquietos, são muito... Não, gente, temperamento é de cada um. Tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que são mais agitadas, tem pessoas que falam muito, tem pessoas que não falam nada. Temperamento, cada um tem o seu, independente se é surdo ou não. E outra coisa, eu digo isso para todo mundo. Tem gente que fala assim, gente, mas fulano é surdo. Ele não vai fazer nada não, se ele é surdo, ele é bonzinho. Doce ilusão, tá? Temperamento e índole são coisas que não estão ligadas à condição. Não é porque uma pessoa é cega, que uma pessoa é surda, que ela não pode fazer coisa errada. Ela vai fazer se ela tiver uma índole assim, assado. Tá? Então, a gente tem que desvincular essa questão de comportamento, temperamento e índole com a condição da pessoa ter ou não uma deficiência. Seja ela a surdez, a deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência. Beleza? Continuando. E a Libras? Vamos sintetizar, então, o que é a Libras? A gente já falou que ela é a língua brasileira de sinais. Ou seja, ela é uma língua completa, tem estrutura, tem regra. Ela não é a língua portuguesa falada com as mãos, não é. Ela é completamente diferente do português, tá? Deve ser considerada a L1 dos surdos, ou seja, a partir do momento que você descobre, que você tem contato, que você percebe que uma criança tem uma deficiência auditiva,
Se você permite que essa criança tenha contato com a língua de sinais desde pequena e adquira a língua de sinais como língua materna, o desenvolvimento dessa criança tende a ser o melhor possível. Assim como de uma criança ouvinte que vai ter contato com a língua portuguesa. Simples assim. Ela é a língua utilizada pela comunidade surda no Brasil. Ou seja, aquelas pessoas que estão dentro da comunidade surda utilizam a língua de sinais para se comunicar. Comunidade surda não envolve só o surdo, tá? Envolve todas aquelas pessoas que estão envolvidas ali. Intérpretes, professores, familiares, amigos, todas as pessoas que estão ali inseridas naquele grupo e que lutam pelos mesmos ideais. Ela é uma língua que a gente chama de língua visoespacial. O que é isso? Diferente do português que a gente usa a boca, né, os órgãos aqui que a gente tem disponíveis para fala e os ouvidos para perceber, a língua de sinais a gente usa o espaço que tem à nossa frente. Então, para que ela seja utilizada, por isso que ela é espacial. E visoespacial porque ela trabalha com a questão das informações visuais. E, como eu falei antes, Libras é do Brasil. Então, Libras de Portugal não existe. Em Portugal existe outra língua de sinais que é chamada LGP, Língua Gestual Portuguesa. Apesar do nome ser língua gestual, a língua de sinais ela não é feita de gestos, certo? Elas são sinais sistematizados, acordados. Não é uma mímica que eu vou fazer ali e a pessoa vai entender. Não, ela tem regra, tem sistematização e tem organização. Beleza? Antes da gente passar aqui, alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma dúvida ainda? Queira falar? Eu vejo que tem muitas pessoas com a mão levantada. Eu vou passar a palavra para algumas, tá? E a gente vai dar seguimento com a aula para a gente começar a aprender alguns sinais. Combinado? Então, a primeira pessoa que eu vou chamar é a Camila. Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou fazendo uma pós-graduação, né, que fala de inclusão, né, educação especial, e tem uma matéria lá que fala sobre comunicação alternativa, né? Aí eu queria saber se a Libras, ela se enquadra nessa comunicação alternativa. Tá. Não. A língua de sinais, ela não é uma comunicação alternativa. A língua de sinais, ela é uma língua de fato. O que seria considerado uma comunicação alternativa? Seria uma forma de comunicação que seria mais rudimentar. A gente chama seria o que a gente chama de mímica, o gesto, ou uma forma da gente trazer um conteúdo, mas que não vai ser complexo, que não vai ser completo, tá? Então, é como se eu usasse, como o pessoal falou, eu peguei ali o caderno e a gente foi escrevendo, ou eu trouxe imagens, trouxe desenhos. Essa é uma comunicação alternativa. A Libras, ela não é uma comunicação alternativa. Ela é uma língua de fato. Então, ela tem estrutura, tem regra e ela se compõe, se comporta como uma língua de fato, ok? Nada. Próxima pessoa, Tatiana. Oi, boa noite. Boa noite. Respondendo essa questão sobre Libras, né? É aprendizado. Porque é uma coisa que a gente necessita muito. Principalmente, assim, a gente da área da saúde é uma coisa que a gente fica perdido quando o paciente chega pra gente, um paciente surdo, a gente fica um pouco perdido, então acho que a gente tinha que ter mais esse acesso na área da saúde. Verdade. Mônica Maria. Mônica? Bom,
Danila Souza. Também não. Késia? Boa noite, professora. Boa noite. Professora, eu só estou com dúvidas sobre como será a dinâmica do curso. Como é que vai funcionar, o horário que tá, a maioria está com dúvida também do horário que termina e quantos dias são. É mais a dinâmica assim, do curso mesmo. Como é que vai ser? Tá. Eu passo aqui rapidamente o curso, cada módulo tem uma semana, certo? Então são várias oficinas, vários módulos. Cada módulo tem uma semana, todos os dias de 18h30 às 20h30, certo? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem também conversar com os administradores dos grupos, que eles podem esclarecer tudo isso. Tá certo, obrigada. Nada. Rod Nogueira Farias. Não? Boa noite, professora. Boa noite. Primeiro eu queria pedir à professora se desse para aumentar o tradutor um pouquinho, porque eu estou assistindo do celular e eu não consegui colocar no computador. Depois eu vou pedir orientação aos administradores. Segunda coisa, queria que a senhora falasse a respeito de regionalismo e estrutura da Libra, porque eu fiz letras Libras na Uniaselv, terminei e não consigo estruturar uma frase de Libras. E tem outras perguntas, mais para frente eu vou perguntando. Obrigada. Ok. Pergunta muito interessante, viu? Porque a língua, ela falou do regionalismo e da estrutura. A estrutura a gente vai entendendo com o passar das aulas, tá? A gente vai trabalhar também, não só os sinais em si, mas também a estrutura, tá? Então, a gente vai começar a entender como é que funciona essa estrutura, como é que a gente pode montar uma frase, como é que a gente pode construir um discurso. Sobre o regionalismo, gente, olha o tamanho do nosso país. É um país enorme. Uma pessoa que mora no Sul não tem as mesmas experiências e vivências que uma pessoa que mora no Nordeste, que mora no Sudeste ou no Centro-Oeste. Cada um tem uma visão diferenciada. Então, o que acontece? Assim como no português, a língua de sinais também tem variação, também tem regionalismo. E a gente vai entender isso durante as aulas, quando a gente for aprendendo os outros sinais. Quando a gente for aprendendo os sinais, eu vou tentar trazer o máximo de sinais possíveis dentro daquele campo, mostrando o que é essa variação. Por quê? A gente tem variação no português, por exemplo, o clássico, né, que todo mundo fala, que aqui em Brasília, que a gente está em Brasília, a gente fala mandioca. No Rio de Janeiro é aipim. Mas lá no Nordeste é macaxeira. A gente está falando da mesma coisa, que tem nomes diferentes. Na língua de sinais isso também acontece. Nós temos uma mesma coisa que pode ter sinais diferentes. E a gente vai tentar trabalhar isso da melhor maneira durante o curso, certo? Pode ficar tranquila que a gente vai seguir para conseguir ter o máximo de informação em relação ao regionalismo, a essas variações e a estrutura da língua de sinais. Um passo de cada vez. Próxima pessoa, Genilda. Boa noite. Boa noite. Eu trabalho aqui no Distrito Federal, né, e a gente tem uma sala que antigamente se chamava PCD, pessoas com dificuldades, pessoas com deficiência. E aí acharam que isso era uma coisa ofensiva. E hoje em dia mudou para PNE, pessoas com necessidades especiais. E agora eu fiquei em dúvida, como que eu devo chamar esse órgão, que eu trabalho nele, né? A gente tem uma sala para atender pessoas, né, com necessidades especiais. Antigamente era pessoas com deficiência. Aí agora, no curso, eu fiquei em dúvida, porque antigamente dizia que era ofensivo, né?
Sim, na verdade é o contrário. Pessoa com necessidades especiais que é considerada uma forma não adequada de chamar as pessoas que têm alguma deficiência. Existe uma legislação, uma convenção que o Brasil ratificou em 2009, que é chamada de Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela é um documento da ONU, Organização das Nações Unidas, que fala sobre esses assuntos relacionados aos direitos das pessoas com deficiência e trazem essa nomenclatura. Pessoa com deficiência, ou seja, é a forma como as pessoas que têm uma deficiência querem ser chamadas. Então, se a gente coloca PNE, ou pessoa portador de necessidades especiais, pessoas com necessidades especiais, são formas que eles não gostam de ser chamadas, então é o contrário. A forma correta, de acordo inclusive com a legislação brasileira, sendo que até antigamente chamado de Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, que era um projeto de lei que tinha na Câmara, que foi sancionado em 2015, fala sobre essa nomenclatura. Então, o nome correto, a forma correta de chamar é PCD, Pessoa com Deficiência. Tá? Então, essa é pela legislação e pelas pessoas com deficiência, essa é a forma correta de chamá-las. Ok? Professora, boa noite. Boa noite. A senhora me chamou antes, mas eu não estava conseguindo abrir o fone para falar. Então, pode falar, Danila. Pronto, a minha dúvida é em relação às pessoas que perdem a audição na fase adulta. Né? Que eu acho que na fase infantil tem um acompanhamento ali, né? O médico já vai encaminhando. Mas quando é na fase adulta, assim, qual o caminho que essa pessoa vai seguir para conseguir esse atendimento e até mesmo conseguir o CID, né? Isso depende de cada pessoa. Depende da pessoa, depende da necessidade dela. E depende também de como ela vai lidar com esse tipo de situação. Então, quando a gente fala na fase adulta, é um pouco mais complexo. Mas por incrível que pareça, apesar da gente ter essa experiência tão negativa em relação aos médicos, né, nasce uma criança que tem uma deficiência auditiva, eles falam para não deixar aprender língua de sinais, eu já passei por experiências opostas. De médicos que, por algum motivo, a pessoa, depois de adulta, perde a audição e o médico sugerir que essa pessoa aprenda língua de sinais. Então, essa questão do adulto vai depender de como cada um vai reagir a essa situação e como cada um vai querer trazer essas novas experiências. Tem pessoas que procuram aprender língua de sinais para ter acesso à informação, outras pessoas que usam só o português, tem pessoas que preferem usar o português escrito, uma transcrição, uma legenda, depende de cada um. Tá? Não tem como a gente estabelecer um padrão, certo? A próxima pessoa que eu vou chamar, Edines dos Santos. Não? Oi? Sim. Oi, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Professora, eu não peguei o início da aula, mas eu queria que você repetisse para mim o horário e o dia. Todos os dias, de 18h30 às 20h30. Cada módulo tem duração de uma semana. Então, hoje a gente começa e encerra na sexta-feira. E assim por diante, tem vários módulos. Esse certificado, ele é de quantas horas? Tá. Qualquer dúvida, qualquer informação em relação ao funcionamento do curso, eu vou pedir para que vocês enviem lá nos grupos, que os administradores vão trazer qualquer tipo de informação e vão esclarecer isso também. Certo? É porque no grupo que está ativado, só pode falar os administradores. No grupo só pode falar os administradores? Vocês podem chamar no privado, tá? Vocês podem pedir para mandar uma mensagem para um dos administradores especificamente e eles vão responder. Ok? Ok, obrigada. Por nada. Roberta Gama. Roberta? Não? Marisa?
Francisca, só um minutinho. Eu tô chamando primeiro as pessoas que estão com a mãozinha levantada. Eu levantei várias vezes. Então, pera aí que eu já te chamo. Tá bom. Levanta ela de novo aí pra eu não te perder. Marisa, não quer falar? Ela tá levantando a mão na tela mesmo. Francisca, usa a ferramenta que chama levantar a mão. Aí vai aparecer uma mãozinha no seu computador. Eu não estou conseguindo me orientar nessa primeira aula porque eu estou tendo dificuldades também. Tá, então só um minutinho. Vou falar com a Marisa e depois eu falo com você. Marisa, pode falar. Marisa? Marisa, eu não te ouço. Francisca, pode falar então. Boa noite. Eu sou de Brasília, moro na Ceilândia. E eu sou professora já aposentada, mas eu não quero ficar ociosa em casa. Então, tenho buscado fazer cursos para ampliar, né, minha área de conhecimentos para atender outras pessoas com outras necessidades, né, que não seja apenas formar a formação integral. Também ser útil para essas pessoas, principalmente com surdez. E a intenção de estar nesse curso de capacitação é exatamente compreender, aprender a linguagem de sinais. Língua de sinais. Desculpe, a língua de sinais. Então, eu gostaria de, depois, algumas dicas de livros, de vídeos que a gente possa estar acessando para poder mexer com os dedinhos, para ir aprendendo um pouquinho mais nos momentos de ociosidade. Ok, devagarzinho a gente vai passando esses materiais, esses links, pode ficar tranquila. Agradeço a oportunidade, obrigada. Nada. Giovana Neves. Não? Ângela Freitas. A Giovana, ela tem dificuldade na fala, ela tá pelo chat. Ok. Ângela. Oi. Você quer falar alguma coisa? Eu quero tirar uma dúvida. Pode perguntar. Se eu estiver andando na rua e encontrar alguma pessoa com deficiência auditiva, o que eu devo fazer? Depende. Se a pessoa precisar de ajuda e você quiser oferecer ajuda, você pode oferecer. Depende do que aquela pessoa precisa. É como se você encontrasse qualquer outra pessoa que não tivesse deficiência na rua. Se ela precisasse de ajuda, você ia oferecer ajuda? Sim. É a mesma coisa. Tá bom? Sim, deixa eu... Tipo, a pessoa chega para falar com ela, sou a mãe dela, eu que matriculei, que eu acho Libras muito lindo. Inclusive, eu como mãe delas, tenho deficiência auditiva, perda de 50% apenas. Uhum. Mas se ela vai andando e chega uma pessoa para falar com ela em Libras, ela não entende, qual deveria ser a reação dela? Porque geralmente as pessoas ficam impactadas, né? Sim. Bom, depende. Até o final da semana você já vai saber como lidar com ela. Então, você já não vai precisar ficar com medo. A gente vai aprender alguns sinais e você vai começar a poder se comunicar com ela normalmente. Tudo bem? Quem tem problema auditivo, quem é surdo, a maioria consegue fazer a leitura labial? Não, a leitura labial, ela depende de vários fatores, inclusive de treinamento.
tá? Pessoal, só terminar de responder, a leitura labial, ela exige um treinamento muito grande. Então, tem várias coisas que estão envolvidas, tá? Não é todo mundo que sabe. Pessoal, vamos abrir a câmera todo mundo, pra gente fazer mais um registro dessa nossa aula maravilhosa de todos vocês. Quem puder abrir a câmera, vai abrindo. E eu vou continuar falando aqui com vocês. Vou chamar a Joana. Seu microfone ainda está fechado. Vamos lá, pessoal, abrindo as câmeras. Tá ouvindo? Sim. Boa noite. É porque eu não consegui a lista de presença no link e aí eu não sei como faz para... Entra em contato com um dos administradores falando no privado que eles vão te orientar. Tá bom, okay? Obrigada. Por nada. Stephanie. Oi. Não, Stephanie Ferreira. Pode falar. Eu não tô te ouvindo. Dá para ouvir agora? Agora sim. Ficou mudo de novo. É questão assim, muito se fala da orientação quando a gente tem um diagnóstico de surdez adulto ou quando a gente tem um diagnóstico de uma criança surda. Só que eu acho que toda a estrutura vem muito mais do que uma estrutura médica. Tudo que se faz para melhorar e incluir uma pessoa surda vem das outras áreas. Vem do professor, vem do fonoaudiólogo, do terapeuta, vem dessas... se existe algum trabalho, alguma coisa hoje no âmbito social de que para a inclusão do surdo são as outras áreas, porque Sim. O médico ele só vai fechar o diagnóstico ou facilitar alguma possibilidade de audição para esse surdo, mas ele não vai facilitar a vida do surdo. É por isso que essa formação hoje, não só aqui no Conecta, mas outras formações, até as formações nas graduações, as pós-graduações, têm tido papel fundamental em relação a isso, para que as pessoas percebam que não é só o médico, que eles podem recorrer, mas a vários outros profissionais. E aí, a partir do momento que ele começa a ter esse contato, o quanto antes, essa formação ela é viável. Certo? Podem fechar as câmeras, quem quiser. Pessoal, quem quiser pode fechar as câmeras, ok? Graziela Abreu. Oi, boa noite. Eu falo aqui de Aparecida de Goiânia, Goiás, né? Atualmente eu faço faculdade de pedagogia bilíngue, né? Aqui no IF. E esse trabalho que vocês, primeiro é para parabenizar esse trabalho que vocês fizeram com o Conecta DF, né? Essa divulgação da língua brasileira de sinais, a divulgação dessa necessidade que a gente tem de aprender a língua, ela é muito importante. E eu queria saber, apesar de eu já estar no meio, eu faço um curso no CASA aqui em Goiânia, né? Ano que vem eu vou entrar na associação também, até mesmo porque ajuda no complemento do meu curso. A gente sabe que as demais graduações que não sejam, por exemplo, letras libras ou pedagogia bilíngue, no meu caso, português libras, a gente sabe que é só um semestre apenas, no máximo 2. Se existe algum projeto para poder estender mais, se você tem esse conhecimento de algum projeto para estender mais a libras dentro dos cursos de licenciatura, se existe algum projeto hoje de lei para poder levar a Libras para as escolas, né, para que seja desde o ensino fundamental até o final do ensino médio. A gente ainda não... O pessoal do filme Coda, tá? Que o Coda é uma menina, é uma ouvinte que nasceu com pai e mãe surdos, numa família de surdos, né? Então, é muito bonita e é muito interessante a história.
É verdade, o filme é excelente. Quem puder assistir, assista. Disponível no Amazon Prime. Essa questão dos projetos é muito complexa. Eu não tenho conhecimento hoje de nenhum projeto específico que fale sobre ampliação da carga horária que já existe hoje. Existem intenções e projetos, assim, vontades de pessoas criarem projetos para, por exemplo, incluir Libras nas escolas, mas esse é um sonho de toda a comunidade surda, de inclusão da disciplina de Libras nas escolas, colocar as crianças para aprenderem desde pequena, para terem contato e tudo mais. Mas ainda não tem nada avançado em relação a isso. A gente já tem, claro, no Plano Nacional da Educação, a gente já tem metas relacionadas à educação bilíngue, por exemplo, mas nada para poder ainda assim tão firmado e tão forte em relação a essa ampliação. Ainda não. Mas eu acredito que isso é algo que vai acontecer naturalmente, assim, porque é como eu falo, a própria língua de sinais, ela começou a ser estudada há tão pouco tempo, porque se a gente for parar para pensar, antes de 1960 elas nem eram consideradas línguas. Então, assim, a gente tem hoje um avanço muito grande em um tempo muito pequeno, se a gente for comparar com outras línguas, né? Mas eu acho que tudo a partir do momento que a gente começa a fazer essa mudança, é um pouquinho aqui, um contato ali, uma coisinha aqui, a gente vai trazendo essa ampliação de conceitos e as pessoas vão tomando conhecimento e mudando essa nossa realidade. Kátia Fernandes. Oi, boa noite. Boa noite. Professora, é o seguinte, tem uma aluna na turma chamada Giovana, que ela mandou várias mensagens no chat, que ela está com dificuldade, porque ela explicou que ela tem dificuldade intelectual, e ela está com dificuldade de acompanhar a aula. Né? Sim. E ela já mandou várias mensagens no chat, porque ela acha que ela tem dificuldade até de falar. Então, com quem que ela pode se comunicar? Se for possível ela entrar em contato com os administradores dos grupos, a gente vai entrar em contato e vai ver qual é a necessidade que cada um tem. E aí a gente vai seguir tentando adaptar o máximo possível. Certo? O grupo de WhatsApp que ela está, ela entra em contato com os administradores. Ah, então tá bom, obrigada. Ok? Por nada. Pessoal, eu gostaria mais uma vez de agradecer a todo mundo. Hoje foi uma aula muito falada, né? Muita coisa, mas a gente precisa quebrar essas barreiras, mudar esses conceitos para a gente poder entender como que a língua funciona. A partir de amanhã, eu quero todo mundo aqui, ó, se alongando no início, estralando o dedo, que a partir de amanhã a gente começa a aprender sinais de fato. Vamos aprender alfabeto, vamos aprender sinais, começar a entender como é que essa estrutura dessa língua funciona, como é que a gente vai criar frases, como é que a gente vai conseguir começar a interagir, conversar com pessoas surdas usando a língua de sinais. Certo? Mais uma vez eu quero agradecer a todas as pessoas que ficaram aqui até agora, que a gente já está chegando no final da aula. Muito obrigado pelas interações, isso é fundamental para que a gente realmente faça valer essa oficina, para que a gente... Porque só eu estar aqui falando, a gente não tem essa certeza de que realmente o conteúdo está sendo aprendido. E essa interação, para mim, ela é fundamental. Então, mais uma vez, obrigada a todos. Dani, obrigada, Daniel, nosso intérprete. Obrigada a toda a equipe que organiza aqui o curso, né? Pessoal, fiquem tranquilos. Cada dia a gente vai trabalhar um aspecto diferente, tá? Então, eu gostaria mais uma vez de dizer que essa é uma parceria do Instituto Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. E... Pessoal, preparem-se, amanhã a gente tem muito mais, viu? E preparem a memória aí, porque a gente vai trabalhar muita coisa. Tudo bem? Muito obrigada a todos mais uma vez, boa noite e até amanhã.